Olá, tudo bem? Então, estamos próximos de começar a nossa live. Vamos deixar as pessoas irem entrando. A Cláudia também está chegando por aqui. Oi, pessoal, muito bom ver vocês aqui e poder conversar um pouquinho sobre esse tema, que é a quarentena conjugal. Como é que a gente pode cuidar das nossas individualidades dentro desse contexto, que é um aspecto que nós do Instituto de Terapia de Casal estamos refletindo, e também nós, na nossa vivência pessoal, né, vivendo esse isolamento social, esse estado de confinamento, a gente está experimentando também, né, alguns desafios no nosso dia a dia. Oi, Marisa, socorro, muito bom, uma turma muito boa chegando por aqui. Muito legal. É a primeira vez, né, que nós estamos experimentando esse canal, pelo menos eu, né? Na verdade, o Instituto já fez uma live, mas é a primeira vez que eu estou realmente me autorizando a usar desse canal para conversar um pouco sobre um tema que eu considero de grande relevância. Eu estou aguardando a Cláudia entrar, tá? Vamos ver. Vou fazer aqui um contato com ela. Acho que agora vai dar certo. Opa, deu Olá! Oi, Claudinha. Tudo bom? Eu tinha entrado, mas não tinha dado certo. Mas agora deu certo. Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês hoje à noite, com você também, Jarlen. Prazer é todo meu, né? Sempre bom a gente estar nessa conversa, nesse bate-papo, nessa troca. Na verdade, Cláudia, eu não falei ainda que essa é uma ação do Instituto, mas eu acho que seria importante a gente dar algumas orientações sobre a nossa live, para que a gente possa aproveitar bem o tempo e organizar bem junto com vocês, tá bom? Primeiro, eu queria que vocês sinalizassem se vocês estão escutando direitinho, se está claro, né? Tá chegando bem para vocês aí a nossa fala, tá? Isso. Pronto. Então, assim, nós somos do Instituto de Terapia de Casal, tá? Aqui do Ceará. E aí a gente, né, tem a intenção de estar sempre levando alguns temas que a gente considere relevante para a convivência conjugal, tá? E nós estamos hoje diante de um grande desafio, né? Porque nós estamos vivendo uma situação de isolamento social, de quarentena, de sensação de risco e ameaça permanente. E isso tem trazido um contexto de confinamento para as famílias e para os casais, né, Cláudia? Isso, exatamente. E aí nós estamos ligados a muitos riscos, né, e tendo que assimilar muitas orientações no nosso dia a dia, mas é muito importante também que a gente fique atento para que outros riscos essa situação traz para os casais e para as famílias, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Eu gostaria só de colocar uma coisa. As perguntas vocês anotem, ou se quiserem já escrever durante a live, podem escrever. Tem uma pessoa que é a Virginia Uchoa, que também é do Instituto, que vai estar anotando todas as perguntas. E no final a gente vai dar um tempinho só para a gente comentar algumas perguntas, tá? Como nós somos novas nesse canal, né, Cláudia? Pode ser que a gente não consiga administrar bem essa fala e responder perguntas, tá? Isso. Pronto, Mas amiga. a Virginia vai estar nos auxiliando nessa tarefa, né?
Então, fiquem à vontade para interagindo ao longo da live, que aí no final a gente vai tentar dar conta de todas as perguntas, tá bom? Então, a Jarlen começou, né, colocando o tema da nossa live de hoje. A gente sabe que é um tema super desafiador, né? Mas a ideia da gente é poder contribuir um pouquinho para a gente pensar esse momento, que é um momento tão delicado, né? Um momento assim que a nossa geração está passando pela primeira vez, né? Essa sensação de ameaça e, ao mesmo tempo, uma sensação de que a gente tem que dar conta, né? Porque é um desafio que se lança para nós. E aí o Instituto pensou como contribuir, né? Hoje, com os casais, com as famílias, que, na verdade, é o grande objetivo do Instituto, né? É um instituto que promove cursos, promove palestras, mas que tem essa preocupação de contribuir com o social. Então, a gente, de vez em quando, está promovendo realmente essas palestras, essas lives, pensando nessa contribuição mesmo que a gente pode dar a partir do conhecimento científico, a partir do que a gente estuda, a partir do nosso know-how, mas para ajudar as pessoas nessa construção de conjugalidade, de famílias mais saudáveis, né? Então, o que a gente observa hoje? A gente observa que a gente está num período de confinamento, onde existe uma tendência a gente perder muitos papéis, né? Nem todo mundo está conseguindo manter os seus papéis profissionais, por exemplo, né? Nem todo mundo consegue, de casa, fazer um trabalho que consiga atingir as pessoas lá fora. Então, muitas pessoas já perdem de cara os seus papéis profissionais. Em função de muitas pessoas terem pais idosos, às vezes não conseguem também contato com seus pais como tinha antigamente. Então, às vezes, é só por telefone, né? Ou ligação de FaceTime, de WhatsApp. Então, o que a gente tem visto? Que existe uma perda de muitos papéis. Papéis profissionais, papéis sociais, os papéis sociais de uma forma geral. E a gente está tendo um excesso dos nossos papéis familiares, que são pai, mãe, filho, filha, irmãos, porque nós estamos todos confinados no mesmo espaço, né? E isso gera, para muitas pessoas, para muitas famílias, um excesso de nós, né? A gente vai perdendo o espaço do eu e vai ganhando um espaço de nós muito grande, muito forte, né, Jarlen? Exatamente. Exatamente. Então, o que é que isso gera? Vai falando que eu vou complementando também. Não, na verdade, assim, são muitos espaços de convivência, né? E claro que, como a Cláudia colocou, nesses outros papéis, nós vamos realizando outras necessidades, né? Outros desejos, outras vontades, né? E na medida em que esse espaço fica reduzido, não sei, eu estou experimentando isso e foi em cima dessa experiência e de alguns incômodos que a gente pensou nessa conversa, né? Quando a gente reduz esse espaço de convivência, a gente começa a investir demais nos papéis familiares, tá? E a exigir uma super performance nesses papéis também, né? Ou a gente tem uma autoexigência, né, de ser uma super mãe, uma super esposa, uma super dona de casa nesse momento, ou a gente também pode lançar para o outro uma expectativa muito alta de que agora essa pessoa possa se fazer presente em coisas, por exemplo, que ela não se fazia antes, né? Nas tarefas domésticas, como na escuta, né? Na disponibilidade de escutar um pouco mais, né? Até foi lançada uma pergunta aí, como conviver com a ausência na presença? Achei super legal essa pergunta, né? Porque fala um pouco disso, né? Que expectativas eu trago para essa experiência, né? E agora nós temos uma restrição de espaço e temos um aumento do nosso tempo de convivência, né? E a sensação que dá é como se, por conta disso, as pessoas estivessem sempre disponíveis, né? É como se esse excesso de nós, ele levasse a uma fusão. O outro está sempre disponível para mim, o outro está sempre ali, então a qualquer momento eu posso acessar, eu posso pedir algo,
eu posso esperar algo dessa pessoa, e essa pessoa tem que dar conta, porque agora ela só tem isso para fazer, né? Então, às vezes, os filhos têm essa sensação de que os pais têm sempre que estar ali, prontos para atender às necessidades deles. Às vezes, a mulher espera que o marido esteja também disponível para ela o tempo todo, ou o marido espera que a mulher esteja sempre pronta para fazer algo, seja uma comida, seja limpar a casa, né? Então, está todo mundo acreditando que o outro está ali disponível, né? Só que as pessoas também têm as suas necessidades individuais nesse espaço de reclusão, de confinamento também, né? E aí, como lidar com esse espaço do eu e com esse espaço do nós? Isso. Como, né? Eu acho, vamos lançar as questões para vocês, tá? E vocês lançam as questões para nós. Assim, como garantir que nesse espaço coletivo eu vou ter tempo, né? Para as minhas questões, para as minhas necessidades, né? Como é que eu vou sinalizar para o outro que, apesar dessa restrição, eu ainda sou uma pessoa que tem outras necessidades, tá? E como é que eu posso reconhecer que o outro também tem outras necessidades? Que não é porque ele está presente que ele está disponível, como a Cláudia colocou. E não é porque eu estou presente, não saio para trabalhar, não dou tchau, não saio de manhã, volto para almoçar, volto para trabalhar, que eu vou estar disponível o tempo inteiro. Porque nós somos pessoas que temos necessidade de pertencer, de conviver, de colaborar, mas a gente também tem necessidade de recolhimento. Sim. E o que a gente tem visto, assim, nas divulgações, nos vídeos, nas lives, é um super estímulo, tá? Que é importante, em atividades que favoreçam a melhor qualidade dessa convivência, que favoreçam a melhor experiência para os filhos, para as crianças, nesse contexto, né? Mas que, ao mesmo tempo, assim, como é que a nossa questão é um contraponto, né? Como é que eu posso respeitar a minha individualidade, a minha forma de lidar com esse momento, com a minha ansiedade, com a minha insegurança, do meu jeito, né? Isso. Como é que eu posso garantir um espacinho para mim nessa realidade, entendeu? Então, porque a gente considera que eu, né, particularmente, acredito que a Cláudia também pactua com isso e outras pessoas, a gente considera que para a gente estar bem no coletivo, para a gente estar bem na família, estar bem no papel familiar, a gente precisa também estar minimamente organizado pessoalmente, né? Sim, exatamente. Senão a gente vai estar expressando, projetando, né, as nossas angústias, as nossas necessidades nessas relações. Né? E a tendência nessa situação de confinamento é isso ficar mais intenso. Né? Exatamente, porque é um momento de crise, né, Jarlen? E os momentos de crise, eles deixam a gente num limiar de estresse muito alto, né? E outra coisa, assim, uma das coisas que a gente observa é que cada nível desse, né, a gente vai falar desses sistemas todos, eles estão um dentro do outro, né? E como você falou, a questão física, que está ligada à questão emocional, que está ligada à questão social, que está junto da conjugal, da familiar. E aí, uma das possibilidades de caminho que a gente pode pensar para isso é justamente o estabelecimento das fronteiras, né? Porque mesmo estando dentro de um mesmo espaço físico, um mesmo espaço social, ainda assim existem fronteiras entre os sistemas, né? Então, entre o eu e o outro, entre o eu e o nós, existem fronteiras que precisam estar claras. E a gente só vai conseguir estabelecer essas fronteiras se a gente sinalizar isso. Primeiro para nós mesmos e depois, ou junto, para o outro, né? Porque o que a gente observa é que muitas vezes as pessoas ficam muito culpadas em função de não estar vivendo isso plenamente. Como se elas tivessem que viver isso plenamente, como se elas tivessem que estar absolutamente felizes por estar dentro de casa com a sua família naquele momento e se sentindo plena por estar só cozinhando, ou seja, como se elas não pudessem sentir falta dos seus papéis individuais que elas exercem na sua vida natural e comum, né?
Então, se eu me sinto culpada, eu não vou me permitir sentir falta do meu espaço individual, do meu espaço de reflexão, do meu espaço do eu. E eu preciso poder sentir essa falta, para que eu possa estabelecer fronteiras para mim e para o outro. Né? Eu atendo famílias e casais, a Cláudia também, né? E eu tenho escutado no consultório, né? No consultório agora online, o quanto as pessoas também estão incomodadas porque existe para uns a necessidade de isolamento, ou seja, de recolhimento nesses momentos, e para outros a forma de lidar com essa ansiedade que essa situação está trazendo é estar em contato e interagindo o tempo inteiro, né? E que às vezes mesmo sinalizando, olha, nesse momento eu quero estar aqui lendo meu livro, assistindo meu filme, minha série, é sempre interrompido a cada momento, a cada instante, né? E isso tem trazido exatamente o contrário do que a gente idealiza, né? Tem trazido conflitos. E conflitos sem espaço é potente demais gerar uma outra crise, né? Então, assim, quando a gente tem um conflito, que naturalmente nós temos, né? A gente equilibra com espaço, né? Então, se de manhã eu não acordei bem, se eu tive uma rápida discussão ali com o meu companheiro, e se eu saio para trabalhar, aquilo vai diluindo, porque aí eu vou para um outro papel, eu vou para uma outra atividade, eu vou me realizar de outra forma. Então, a distância faz com que eu veja aquela situação, às vezes, de um outro jeito, né? Mas se eu não tenho essa possibilidade de sair, eu tenho que ficar, permanecer. E se a gente não tem uma clareza de perceber que mesmo nesse espaço restrito eu posso encontrar um espaço de recolhimento, a tendência é que o conflito aumente, né? E o conflito aumentando, isso realmente vai afetando toda a família. Né? Porque ninguém pode distanciar do conflito. E outra, né? É verdade. E as pessoas, elas têm que... A gente precisa entender que cada um nessa hora da ansiedade ou do estresse vai lidar com as situações de forma muito diferente, né? Então, por exemplo, às vezes você vê um casal, como você falou, né, Jale, que quer ouvir todos os noticiários do dia, quer saber de tudo que está acontecendo, quer acompanhar todos os casos, minuto a minuto, quantas mortes, quantos casos em cada lugar. Já outra pessoa não quer saber de nada que está acontecendo, porque aquilo aumenta a ansiedade dela, aquilo piora a situação. Né? Então, às vezes, um quer conversar com o outro sobre aquilo que está sabendo, mas a outra pessoa não quer. Então, quer se desligar. Quer se desligar, quer ver uma série, quer ouvir uma música, quer meditar, quer treinar, né? Quer fazer um treino na televisão. Então, assim, entender que as pessoas têm formas diferentes de lidar com a situação é muito importante. É o respeito à diferença, é o respeito ao eu, à individualidade, né? Então, assim, alguém perguntou, eu vi alguém perguntando assim, como lidar com a ansiedade do outro, né? Eu acho que uma das possibilidades é saber que a forma como a pessoa lida com isso é diferente de pessoa para pessoa. E não adianta eu querer dar a minha receita para aquela pessoa. Adianta eu tentar ver qual é a linguagem dela, né? De que forma ela lida com aquilo melhor, de que forma ela vai se tranquilizar e poder ajudá-la a construir esse tipo de espaço, né? Que não é o meu, eu não faria desse jeito, mas aquela pessoa faz, né? Esse é o espaço da conjugalidade saudável, né? Exatamente. É necessário esse espaço para que a gente possa escutar a si mesmo e escutar o outro, né? Perceber um pouquinho como é que o outro está reagindo, né? Não adianta tentar enquadrar o outro na nossa forma, né? Isso não vai funcionar, tá? E aí, uma outra questão é assim, como é que eu posso sinalizar para o outro, seja o companheiro, seja a companheira, seja os filhos, os meus sentimentos, as minhas necessidades, né? De uma forma que isso fique claro e que isso não frustre, não ofenda, não seja interpretado como indiferença, como rejeição, né? Então, talvez reservar um tempinho para conversar um pouco em casa,
né, numa determinada hora do dia, como é que eu tô sentindo, como é que eu tô lidando, né? Fazer essa troca talvez ajude, né? Exatamente. A gente não vai conseguir se educar, se moldar, mas a gente vai, nessa perspectiva, tentando, né? Tentando construir um outro padrão de relacionamento. Eu acho que nós estamos diante, assim, de um grande desafio que pode gerar um grande aprendizado, tanto a nível pessoal, como nas nossas relações, como a nível espiritual. Tem algo novo que precisa nascer e que nós estamos diante de algo novo que a gente precisa construir, porque é um contexto completamente inusitado, né? Então, assim, respeito, né? Equilibrar respeito, individualidade, generosidade, altruísmo, né? Assim, no dia que você está bem, você poder se doar mais, no dia que você não está muito bem, você poder se recolher mais, quer dizer, ter flexibilidade nessas relações, né? Como a Cláudia falou, se a gente super investe nesses papéis, porque considera que os filhos, né, estão sofrendo porque não estão podendo descer para o parquinho, porque não estão podendo ir para a escola, e a gente acha que tem que se dedicar plenamente a eles. Quer dizer, a gente pode também se esgotar nesse processo, né? Porque nós também estamos mergulhados nessa experiência. Então, não tem como todo dia, toda hora, todo momento eu estar nessa performance, né? É por isso que a gente acha importante fazer esse contraponto entre o conjugal e o individual, o familiar, o pessoal, o profissional, se for possível, um tempo em casa para continuar suas atividades profissionais, e o lazer com a série, com o livro. Quer dizer, a gente diversificar. A gente tem uma restrição de espaço, mas a gente pode, nesse espaço reduzido, diversificar, se a gente respeitar essa dimensão pessoal de cada um. E eu acho assim, né, Jale, hoje a gente tem uma proliferação muito grande, uma difusão muito grande de informações sobre desenvolvimento infantil, sobre a questão da conjugalidade, da família, que é maravilhoso, né? Eu acho que a gente precisava, porque a gente não tinha antes e tal. Mas a minha preocupação é que isso não vire uma cobrança, sabe? Uma espécie de protocolo que você precisa seguir. E com isso, a gente esqueça as dimensões de uma forma equilibrada. Porque todas essas dimensões, seja a individual, seja a conjugal, seja a familiar, né? Elas são dimensões que estão relacionadas a sistemas vivos. Enquanto sistemas vivos, eles se complementam. Nenhum sistema é mais importante do que o outro, é mais forte do que o outro. Então, eu acho que a nossa fala, ela vem no sentido de lembrar isso, né? Que a gente só vai conseguir ter, assim, uma vida mais saudável, uma vida mais interessante, se a gente conseguir equilibrar esses sistemas, né? E, assim, até toda essa ideia do coronavírus, dessa pandemia, ele também vem nesse sentido, né? De mostrar a importância do eu, do outro, que a gente não faz nada sozinho, que a gente depende do outro, que o outro depende da gente. Então, que está tudo muito interrelacionado, né? E aí eu acho muito importante que a gente lembre disso. A gente não está aqui para dizer que o individual é mais importante do que o conjugal, ou que o conjugal é mais importante do que o familiar, né? Muito pelo contrário, a gente está aqui para dizer que todos esses sistemas são sistemas vivos e que, enquanto tal, eles se interrelacionam e eles precisam estar em equilíbrio. Então, na medida em que a gente consegue equilibrar todas essas dimensões, o que é um grande desafio, né? A gente vai estar buscando uma vida e uma convivência mais saudável. Eu acho que esse é um ponto, né? Bacana, importante para a gente. E esse ponto da complementariedade que você falou, né? Assim, eu acho que o casamento, né? Ou a parceria, ele tem uma boa funcionalidade quando a gente reconhece essa complementariedade, né? E não essa similaridade, tá? Isso. E a gente, no ideal de amor romântico, a gente busca muito a similaridade, pensar igual, sentir igual, fazer igual, ter o mesmo ritmo, né? E não é assim, né? De jeito Na nenhum. verdade, a gente funciona bem quando a gente assimila bem a questão da complementariedade.
Então, não é porque eu acordei bem que o outro vai estar bem. Não é porque eu acordei em crise que o outro vai estar em crise, né? Apesar de que existem ressonâncias, né, nessa relação, né? E eu posso, no meu estar bem, contagiar um pouquinho o outro e posso, no meu estar mal, contagiar também o outro, né? Principalmente quando a gente vive uma relação muito fusional, né? Quando o funcionamento é muito fusional. Então, Sim. assim, se a gente puder assimilar essa questão da complementariedade, né, e perceber, por exemplo, que se hoje o outro não está bem, se ele está ansioso, se ele está irritado, se está intolerante, se está complicado, é um dia em que eu posso estar sustentando, talvez, né, melhor esse campo, melhor essas relações, melhor essas funções, né? Eu também possa dar uma trégua para o outro que não está bem, que eu possa complementar nesses momentos, para que quando eu não estiver bem, esse outro também, né, o companheiro, a companheira, possa estar funcional, possa estar presente, né, e a gente poder ter parceria nessa complementariedade. Agora, é super importante que a gente possa comunicar para o outro. Olha, hoje eu não estou bem, né? Hoje eu estou uma bomba. Hoje eu explodo a qualquer momento. Então, assim, não adianta contar comigo. Então, quando a gente comunica, a gente facilita esse processo, tá? Quando a gente não comunica, não verbaliza, a gente vai comunicar de outras formas, né? E aí, o outro Mais vai difíceis para o outro entender, né? bem mais difíceis para o outro entender. Né? Então, assim, primeiro a gente precisa ter contato com a gente, né, Cláudia? Para a gente perceber como é que a gente está hoje, porque a gente vive nesse contexto um dia de cada vez, né? Não tem como a gente planejar como é que vai ser amanhã, né? Só tem para tomar consciência de como está sendo hoje. E que a gente possa, em cima dessa percepção, comunicar para o outro ou perceber e reconhecer como é que eu posso funcionar hoje, qual é o meu limite hoje, qual é a minha possibilidade hoje, qual é a minha necessidade hoje, né? Então, na verdade, não é a gente atender só a nossa, como a Cláudia colocou, necessidade de individualidade, mas é a gente reconhecer e respeitar, porque não tem como estar bem na relação, na família, se a gente não tiver esse movimento de respeito e de equilíbrio às nossas próprias necessidades. Isso, exatamente. E é muito bom a gente saber, né, que a gente pode contar com o outro. Quando a gente não tá legal, quando tá mais difícil para a gente. E assim, a gente fala da conjugalidade, né, em função do potencial dessa conjugalidade, né? A gente estava conversando que o casal tem potencial justamente quando ele se complementa, né, Jarlene? E Exato. aí, isso não significa necessariamente estar na mesma frequência, ser igual, funcionar igual. Não, pelo contrário. Isso significa saber se comunicar bem. A gente fala tanto sobre isso, né? Sobre a importância da comunicação, mas a gente também pode construir isso com os nossos filhos, né? Com as pessoas que trabalham com a gente. Quer dizer, aos pouquinhos, a gente também pode contar com essas outras fontes de apoio. Porque na medida em que a gente vai aprendendo a comunicar, aprendendo a reconhecer que a gente não precisa estar bem o tempo todo, que a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo, ou seja, quando a gente vai e percebe a nossa individualidade, e aí as terapias e outros processos estão aí para isso, né, para nos ajudar a perceber que a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo. E ok, tá tudo bem com isso. Aí a gente pode usar outras fontes de apoio, né? Que seja a conjugalidade, que seja a parentalidade, que sejam os colegas de trabalho, que sejam os nossos amigos, que são tão importantes nesse momento, né? Seja de coronavírus ou de qualquer outro momento. Mas a gente poder ir lá e dizer, poxa, eu não estou bem, você pode me ajudar agora? Como é que você pode estar mais juntinho, né? Então, essas redes sociais, elas são importantíssimas. E é uma outra dimensão, né? Que de repente a gente não falou tanto, mas que também nos ajuda, né? Nesse espaço do individual. Isso. Teve um comentário aqui bem interessante, que é a mania que a gente tem de achar que o outro tem que ler os nossos pensamentos. Então, a gente, né, assim, é uma
uma característica muito comum nas relações, né? Assim, não precisar falar, não precisar comunicar, né? Isso é até romantizado, né, Jarlen? Como se o bom relacionamento fosse aquele em que a pessoa olha para você e já vê tudo, né? Olha para você e lê o que tem nos seus pensamentos. Gente, isso é romântico, né? Mas na prática não se configura dessa forma. Isso então, ainda mais, muito, né? ainda mais num momento como esse, né? Que tem hora que a gente sente uma coisa, pensa outra, faz outra coisa, quer dizer, tem momentos que realmente desorganizam, né? A gente está diante de uma situação que desorganiza. Né? Uhum. E a gente precisa aterrar muito para que a gente possa minimamente equilibrar pensamento, sentimento, mas não estamos sujeitos a nos desorganizarmos eventualmente nessa situação. Então, esperar que o outro, né, lançar para o outro a expectativa de que vai dar conta da minha desorganização, vai dar conta de ler meus pensamentos, vai dar conta de me acolher, sempre é complicado. Né? É complicado, porque não, o outro está também mergulhado nesse contexto. Né? Exatamente. Porque também tem isso, né? Às vezes tem o dia que você não está bem, né? O seu parceiro ou a sua parceira também não está bem, os filhos também estão desorganizados. Então, às vezes, tem esse dia em que a rede está difícil. E aí, talvez, nesse momento, seja um momento de, né, cada um ficar um pouquinho consigo mesmo, contar com seus recursos, e nessa hora tentar se reestruturar sozinho. Isso também acontece, ok. Né? A gente não tem que estar o tempo todo sendo ajudado, né? Sendo por outro, não. Às vezes essa reorganização ela é interna, né? Geralmente, né, ela é interna, né? É bom quando a gente conta com um amigo, com um companheiro, com o pai ou a mãe, mas ela depende muito mesmo do nosso mergulho, né? Isso. Ela depende do nosso mergulho, por isso que é importante esse espaço, né? E uma coisa assim que eu coloquei, acho que a Cláudia já comentou também, mas eu anotei aqui, é para que a gente possa reconhecer que nós, né, somos seres que temos duas necessidades fundamentais: pertencimento e diferenciação. Né? Então, ao mesmo tempo que dá segurança e dá conforto saber que eu estou com a minha família, tá? E que a gente está se cuidando e que a gente está podendo viver esse momento juntos, eu também tenho necessidade de diferenciação em qualquer circunstância, certo? Eu posso pensar diferente, como a gente já colocou aqui, né, repetidas vezes, tá? E que o casamento, né, trazendo um pouco para o contexto do casamento, ele vai estar sempre equilibrando essas duas necessidades, né? Conjugalidade e individualidade. Então, isso se intensifica nesse contexto, tá? Mas esse já é um dilema do casamento, né? E, claro, que tem relações que elas funcionam muito bem, né, na conjugalidade, mas tem relações que elas precisam de uma boa dose de individualidade também para funcionar bem. Então, a gente aqui não está dando receita, né, Cláudia? Isso. Porque existem, assim, um espectro muito amplo, né, de relações, de dinâmicas relacionais. Então, pode ser que um casal ele funcione muito bem dentro de um padrão de fusão, né, de pensar junto, de sentir junto. Então, nós não estamos aqui para questionar isso, né? A gente só está aqui abrindo para que a gente possa perceber que é possível também funcionar de outra forma se houver necessidade de reservar, né, e de preservar esse espaço pessoal. Né? Que a gente possa também respeitar isso. Né? Eu acho que é o mais importante, que a gente possa respeitar isso. E quando você fala do espectro, né? A gente vai ter casais que vão estar bem aqui num limite da individualidade, né? Da diferenciação. E você vai ter casais, eu vou fazer pequenininho aqui porque não dá para ver no vídeo. E a gente vai ter casais que vai estar lá do outro lado do limite da fusão, né? Da complementaridade e tal. Mas a gente tem um monte de coisa aqui no meio do caminho, né? Tem casais que estão mais no equilíbrio, tem casais que estão mais para cá, tem casais que estão mais para lá. Então, acho muito importante falar essa questão, né, da receita de bolo ou da dica, porque não existe. A gente sempre tem que olhar o padrão de funcionamento daquele casal. Como é que aquele casal funciona,
se está dando conta, né? E às vezes quando chega na terapia é justamente porque não está mais funcionando ou está em um determinado momento e está pedindo uma revisão ou não, né? Então, eu acho que isso que você colocou, Jarlene, é importantíssimo, né? A gente está falando de uma forma geral, mas em psicologia a gente sabe que é sempre complicado generalizar. A gente sempre generaliza e depois foca, né? Porque é o padrão de cada sistema, seja o sistema individual ou seja um sistema mais amplo, né? Como o casal, como a família. Além do padrão pessoal, né? Isso, Porque, assim, exatamente. dando o exemplo aqui da minha família, né? Por exemplo, eu preciso começar o dia meditando. O meu companheiro, nesse contexto, né? Ele precisa começar o dia com o jornal. E não tem o melhor nem o pior, né? Porque tem dia que os meus filhos sinalizam assim, eu não aguento mais seus mantras. E tem dia que outro diz eu não aguento mais as más notícias. Então, não tem um modelo que é o ideal, né? Tem como cada um funciona e como cada um assimila o que está acontecendo, né? E é claro que nós não vamos conseguir também, vamos dizer assim, um funcionamento ideal, né? A gente está falando aqui de alguns pontos importantes, mas a gente não quer criar uma expectativa de que a gente vai conseguir alcançar um funcionamento ideal. Porque também não existe. A gente se aproxima, estabiliza, desestabiliza, tenta se aproximar de novo, mas não existe esse ideal, né? Então, assim, uma vez por dia é possível que role um conflito, né? Uma divergência, mas, assim, de vez em quando, né? De vez em quando a gente cair em si, lembrar desses pontos, reconhecer essas questões, ajuda a gente minimizar vamos dizer assim, o impacto, né? Ajuda vamos dizer assim, racionalizar as interpretações. Né? E de vez em quando ter um conflito ou uma questão não é problema, né? Porque se a gente está trabalhando com dois padrões de funcionamento, essas questões elas vão aparecer. A questão é como lidar com essas questões, né? Com essas divergências, com esses conflitos. Mas ter o conflito, acho que mais cedo alguém tinha perguntado, e quando o conflito aparece, né? Ter o conflito não é problema, a questão é o que a gente faz com esse conflito, né? Porque aí a gente volta para aquela questão, né? Eu quero impor a minha verdade, eu quero impor o meu padrão como verdade absoluta para o outro. Aí é quando complica um pouquinho mais a coisa, apesar de ser a nossa tendência, né? Porque a gente acredita que a nossa forma de pensar é a ideal, a nossa forma de funcionar é a melhor. Então, na hora que a gente tenta entender que o outro tem uma outra perspectiva e que muitas vezes a gente vai trocar um pouquinho essas perspectivas para entender como pensa o outro, para entender qual é o significado daquilo tudo para o outro, vai ficando um pouco mais fácil, né? Eu não tenho que convencer o outro da minha vontade ou do meu jeito. Às vezes a gente vai, no máximo, trocar. Eu vou continuar, às vezes, pensando como eu penso, o outro vai continuar pensando, mas eu vou entender melhor como é que aquilo funciona para outra pessoa e ela vai me entender melhor. E a gente vai encontrar um espaço do nós ali, que não vai ser nem o meu eu, nem o eu do outro, né? Vai ser um pouquinho de cada um. Então, acho que essa é a grande questão, né? A Pamela comentou aqui que o primordial é o reconhecimento do erro e da falha. Com certeza. Humildade é importante. A falha vai existir, né? A gente vai julgar, a gente vai atuar, né? Como a gente diz na psicologia, tem momentos que algumas necessidades atuam, né? Que a gente regride um pouco, mas quando a poeira baixa, quando a gente cai um pouquinho dentro da nossa própria realidade, reconhece um pouco as nossas necessidades, isso facilita muito, né? Voltar, conversar, né? Se retratar, tá? Não vou nem chamar de erro, porque eu acho que não tem acerto nem erro, né? Ninguém aqui tem a obrigação de acertar, tá? A gente pode gerar essa expectativa, principalmente num momento como esse, né? Porque a gente precisa ter a humildade para reconhecer que cada um está lidando da sua forma, do seu jeito, como pode, tá? E dentro do que é possível, né, Cláudia? Exatamente.
Agora, muito dentro do que é possível também, porque a gente está numa situação de muito estresse, né? Então, algumas preocupações agora, elas são de necessidades básicas, né? De saúde, de o que vai acontecer amanhã, né? São muitas informações diferentes, é muito medo, é muita preocupação. Então, agora a gente está trabalhando no limite. E quando o ser humano trabalha no limite, é difícil a gente conseguir organizar tudo, né? Então, é muito isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Augusto, nosso querido Ricardo. Um beijo, meu amigo. Que é assim, e quando o conflito acontece? E aí a gente vai deixar a resposta para essa pergunta para a próxima live, que vai ser semana que vem, na quarta-feira também, no mesmo horário. E quem vai estar conduzindo esse momento vai ser a Virgínia Uchoa e a Adriana Gurjão. E aí elas vão falar exatamente sobre isso, né? Como é que a gente lida com esse conflito, que uma hora vai aparecer, não tem jeito, tá? Não tem como, né? Não tem como evitar o conflito em circunstância nenhuma, muito menos nessa. E aí elas vão estar trazendo assim algumas reflexões sobre quais são as alternativas, possibilidades, né, para a gente lidar com esses momentos sem que esse conflito desencadeie uma grande crise, tá? Isso. Inclusive, existe uma grande diferença, né, Jarlen, entre conflito e crise. E crise. Eu acho que isso é bem importante. Isso. E as meninas vão falar. Nós recebemos da Virgínia hoje, não foi, Cláudia, uma reportagem falando do número de divórcios, né, que aumentou assim absurdamente na China no mês de março, ou seja, após esse período, né? Então é óbvio, né, assim, que nós estamos diante de outros riscos que são desestabilizar as nossas relações, né? E assim, não é que as pessoas não possam se divorciar, elas até podem, né? Às vezes até devem, né? Não são nem a favor nem contra. Mas assim, a gente sabe o quanto situações de crise podem desencadear grandes crises nas relações, né? Sim. Porque todo mundo já está no limite, né? A gente está no limite da nossa capacidade de enfrentamento de algo. E aí, quando você coloca outros estressores, isso piora muito, né? Isso. Eu acho que a gente tem que dar um tempinho agora, Cláudia, para a gente comentar algumas questões que foram colocadas e que a gente acabou não acompanhando muito bem, mas que a Virgínia está dando super suporte e ela mandou aqui pelo WhatsApp. Então, eu vou ler algumas questões e se a gente esquecer de algumas, vocês podem lembrar aqui, tá certo? Tá joia. Uma questão que foi colocada. Como lidar com a ansiedade do companheiro para além da nossa própria? Eu acho que essa aí a gente foi respondendo ao longo da live. Essa a gente falou, que foi a questão de tentar entender como é que aquela pessoa funciona e o que é que de repente funciona para ela. E aí, como é que eu posso ajudá-la a ter momentos para poder lidar com a ansiedade, para tentar, se é, sei lá, vendo um filme, se é assistindo uma série, se é, né? Quer dizer, eu tentar entrar um pouco na realidade daquela pessoa, no padrão de funcionamento dela, e não passar a minha receitinha de bolo. Lembra? A gente conversou sobre essa. E se você tiver um bom dia, né? Se você conseguir não ser tão afetado pela ansiedade do outro, talvez, né? Talvez, assim, pela intimidade que você tem com a pessoa, talvez você possa ajudar a criar um momento de distração, de relaxamento. Não é só obrigação, mas talvez, né? Se você estiver num bom dia, você pode, né? Você pode fazer assim, você não vai, como a Cláudia colocou, tentar modificar completamente aquele estado de pensamento e de reações, né, emocionais da pessoa. Mas talvez você possa acolher, talvez você possa propor alguma coisa interessante. Pode ser que isso tenha um bom efeito, pode ser que não haja essa possibilidade. O importante é respeito, né? Sim. Vamos dizer, se você recebe uma negativa num momento como esse, não é uma rejeição, não é uma desvalorização, é deixar e respeitar o outro no movimento dele, tá? Eu acho que o mais importante aí, só para complementar, que você falou agora, já eu fiquei pensando, é a questão da confirmação do outro no seu sentimento, né? Porque eu acho que o que acontece muito, e isso dificulta muito a relação dos casais, é a desqualificação, né?
Às vezes, você não tem motivo para estar ansioso. Por que você está ansioso? Eu estou fazendo tudo, né? Eu estou lhe ajudando, eu estou isso, eu estou aquilo. Então, essa desqualificação do sentimento do outro é que é muito complicado nas relações, né? E na medida em que a gente confirma o outro, os seus sentimentos, pode até ser que eu não faça nada, mas só de eu confirmar o outro e dizer, poxa, você está assim, vem cá, senta aqui, o que eu poderia fazer e tal. Só essa confirmação já deixa o outro mais tranquilo, né? Porque o outro recebe uma autorização para se sentir daquela forma. Então, acho que só isso já faz uma diferença grande. Para viver a sua vulnerabilidade, né? Isso, exatamente. Para manifestar a sua vulnerabilidade. Que é algo que pode contribuir muito com a intimidade, né? Não tem que ser forte, não tem que ser resolutivo o tempo inteiro, né? Não tem que ser alegre, disposto o tempo inteiro. Então, dar espaço para o outro manifestar a sua vulnerabilidade, compartilhar a sua vulnerabilidade, isso ajuda também. Uma outra questão, o estabelecimento do cronograma de atividades montado pela família casal, vocês acham importante? Pontuando momentos para essa individualidade, momentos em conjunto? Quer comentar? Comento. Eu acho que é importante como organizador, né? Mas não pode ser, na minha opinião, não pode ser uma coisa rígida, né? Tem que ser um balizador, digamos assim, né? Agora, tem uma coisa na pergunta que eu acho super importante, que a gente tinha até falado sobre isso, né, Jarlen? Que é tentar estabelecer momentos do casal, né? Isso é super importante, porque senão ficam só momentos da família, né? Então, se essa organização, se essa rotina, ela conseguir salvar, digamos assim, ou garantir esses espaços do casal, eu acho que é super válido, porque senão você acaba sendo engolido pela rotina familiar, digamos assim, e esses momentos do casal acabam se perdendo, né? Então, eu acho que é organizador. Eu acho que é fácil a gente se perder nessa realidade diferente que a gente está enfrentando. Então, eu acho que pode ser, sim, bem interessante. Agora, não pode ser aquela coisa rígida a ponto das pessoas se perderem de flexibilizar, né? De repente, naquele dia acordou diferente, quis fazer diferente. Ou está com uma necessidade diferente que só percebeu naquele momento, né? Então, acho que tem que ter uma organização e uma flexibilidade. Eu acho que é bacana. E nessa organização, né, que com essa flexibilidade, que a gente possa garantir, né, assim, um espaço da família, um espaço pessoal, um espaço do casal, né? Seria o ideal, né? Seria o ideal. Que não, assim, quando a pessoa pergunta, né, montado pela família, casal, a gente acaba priorizando nesse contexto um cronograma familiar, né? Como se todos fossem, a partir de agora, né, desejar fazer essas atividades programadas, né? Então, pode até ser que no momento que foi programado tenha sido visto como uma boa ideia, mas no dia e na hora não corresponda ao que a pessoa deseja fazer naquele momento, né? Sim. Então não pode ser uma camisa de força, como a Cláudia falou, tá? Mas é importante, né? Assim, eu acho que criar uma rotina pessoal é importante, tá? Né? Porque realmente assim organiza melhor, né, o teu tempo, a cabeça, os sentimentos, né? Desfoca um pouco das notícias ruins que estão chegando a todo momento. Então, você tentar organizar uma rotina que te ajude a não é nem produzir, detesto essa palavra, mas assim, usufruir do seu dia da melhor forma, isso com certeza vai repercutir na pessoa e na família, e no casal, né? Outra questão, muitos profissionais de saúde têm tido ansiedade de funcionar como vetores da doença para os seus familiares e preferem ficar distantes. E às vezes os familiares acham exagero. O que fazer? Essa é uma questão difícil, né? Essa é uma questão bem difícil. Porque, assim, tecnicamente, né, pelas normas, pelas orientações, realmente é necessária a distância, né?
É fundamental a distância. Então, assimilar essa regra, né, de proteção, né, essa norma como fator protetivo, ela é muito importante para não interpretar como indiferença, distância, né, insensibilidade. Mas, com certeza, não é uma situação fácil, né? Com Eu acho que certeza, sobre esses profissionais, a tensão é muito maior, né? O estresse é muito maior também, com certeza, né? eu acho que E os eu acho que profissionais de muita conversa. saúde estão passando por um momento extremamente delicado, né? Porque ao mesmo tempo em que eles estão nesse papel de cuidadores, né? De quem está aí para dar total assistência, eles também estão no papel de vetores, muitas vezes, né? E se arriscando, né? Muitas vezes sem ter as condições ideais de trabalho. Então, assim, eu acho que é uma categoria que está sob um nível de estresse mental absurdo, né? E, assim, são pessoas que estão acostumadas a cuidar, estão acostumadas a estar, né? Então, assim, muitos deles se sentem precisando estar na linha de frente, quando não estão culpados por não estar na linha de frente, né? Indo até lá, indo para fazer esse trabalho porque se sentem realmente mobilizados para ir. E assim, é muito delicado, né? Porque eles são cuidadores, mas ao mesmo tempo são esposos, são maridos, são mulheres, são pais, são mães. Às vezes tem crianças pequenas, né? Tem pais idosos. Então, assim, é um lugar extremamente paradoxal que eles estão vivendo. Porque ao mesmo tempo que eles estão cuidando de muitos, eles podem, nesse momento, estar colocando outros em risco, né? Então, enquanto eu estou lá na linha de frente, cuidando de um monte de gente, quando eu chego em casa, eu tenho que imediatamente cuidar para que eu não exponha a minha família, né? E aí, como lidar com informações tão paradoxais, né? Eu acho que são profissionais que precisam ser muito cuidados, precisam ser olhados na sua saúde mental com muita urgência, porque senão não vão dar conta, né? É um lugar de muita incongruência, de muita incongruência. Eu acho que é muito desafiador. Muita conversa, né? Para as pessoas compreenderem e não interpretarem de forma equivocada, né? Essa distância. Muita conversa mesmo. A última questão colocada, ela é muito interessante, muito mesmo, porque eu acho que a gente acabou não tocando nesse ponto, né? E aí a questão é assim: os casais se divorciam por causa do conflito ou por conta deles se dão conta do conflito? Eu acho que a questão é: os casais se divorciam por causa do conflito gerado, né, pela quarentena, pelo isolamento, ou por conta desse contexto, eles se dão conta desse conflito. Entendeu? Entendi. Eu acho que tem a ver com o aumento dos divórcios lá na China, né? Quando a gente falou do aumento de divórcios na China. Eu não sei se é ou, né? Às vezes pode ser um grande e, né? Eles se dão o confinamento, ele pode, né? Como a gente falou, ele cria um nível de tensão tão forte que talvez questões que estivessem ali em segundo plano, que não estivessem tão aparentes, elas vêm para a superfície, né? Elas ficam mais aparentes e ao mesmo tempo a segunda parte é o conflito que aparece, né? Na verdade é isso, né? Assim, eles se separam porque não dão conta dos conflitos que surgem, ou por conta desse contexto, os conflitos pré-existentes, sim. Né, eles se manifestam, né? Eu acho que pode ser um grande E, né? Mas eu acho que é muito provável que esses conflitos já existissem. E aí a tensão do confinamento, a tensão do estresse adicional que antes não existia, né? E aí a gente está falando não só de confinamento, né, gente? Mas toda a tensão, todo o medo, toda a sensibilidade que as pessoas ficam, né? Em função de uma doença que não se conhece, que não se sabe realmente o poder de risco, né? De dano que ela traz.
Então, assim, toda essa situação de estresse, ela acirra muito os sentimentos que as pessoas têm, né? Mas eu acho muito provável que aqueles conflitos já existissem. E aí ela traz à tona. Eram conflitos que estavam aqui, que não tinha uma situação piorando, as pessoas estavam ali, talvez fingindo que não existisse, ou conseguindo lidar com eles num determinado nível. Quando você traz uma situação de estresse adicional, desequilibra, e aí as pessoas não conseguem mais lidar com esses conflitos. Eu penso que é por aí. Eu acho que a gente pode tentar, né, assim, para clarificar, usar aquela diferenciação que você fez entre conflito e crise, né? Isso. Então, o conflito, ele pode ser compreendido como algo pontual, né? Uhum. E, claro, às vezes ele é pontual, mas ele se repete porque ele está ali sempre presente quando as pessoas se dão conta das suas diferenças, né? Sim. Ou de que algumas coisas não vão acontecer do jeito que você deseja. Então, o conflito, ele pode fazer parte, né? É Ele possível faz conviver, parte, né? ele faz parte. É possível conviver com o conflito. Agora, muitas vezes já existe uma crise, né? Já existe uma crise, já existe uma desconexão, né? Já existe uma dificuldade de comunicação. Então, é claro que essa crise ela vai dificultar, né, a adaptação a esse contexto, né? Uhum. E Exatamente. vamos dizer assim, essa crise ela pode pré-existente, ela pode ser suportada e mantida e acomodada numa realidade em que eu tenho outros papéis, outras atividades, outros interesses, outros espaços, né? Uhum. E aí eu vou equilibrando, tá? Né? Acontece, né? Mas assim, quando eu não tenho mais esses recursos, aí a crise deflagra, né? Uhum. E aí ela tem que ser vista, tem que ser reconhecida e tem que ser lidado, né, com essa crise, né? E aí quando as Porque pessoas não lidam, né, aí acaba podendo acontecer a ruptura, né? é. E em alguns momentos ela já está nesse nível de ruptura, né? A gente, ano passado, fez uma palestra sobre separação e, na verdade, o estudo que a gente fez aponta que a fase mais longa de uma separação é a pré-separação. Uhum. Então, muitas vezes, a desconexão, né, a ruptura, ela já está presente. Né? E o casal está na manutenção. Mas aí chega num contexto como esse, como é que faz essa manutenção? Então, Não é dá, né? complicado, não dá. Precisa de um terceiro para ter a manutenção, seja qual for esse terceiro, né? Eu acho que está chegando ao fim. Acho que está chegando a nossa hora. Tá A chegando a gente nossa quer hora. deixar o convite, né, Jarlene, para na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 8 horas, com a Adriana e a Virgínia. A gente vai continuar no tema quarentena conjugal, só que agora a gente vai falar sobre os conflitos, né? Lidando com os conflitos. Exatamente. Vai ser uma live bem interessante também. E aí a gente convida todos vocês a estarem presentes, agora falando mais especificamente dos conflitos. Isso. Né? Um beijo bem grande. Foi interessante a experiência. Eu estava um pouco nervosa no início, mas é gostoso ver as pessoas entrando, participando. Isso. E gente, vai ficar salvo, né? Isso, a live vai ficar salva. Isso. Tá? E a gente quer agradecer a cada um de vocês que tirou um tempinho hoje para conversar com a gente, para estar aqui junto. Foi um prazer, eu adorei também a experiência. E aí, sempre que a gente for fazendo esse tipo de iniciativa, a gente vai divulgando por aqui. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo grande. Obrigada, Jarlene. Cuidem-se. Obrigada. Ótimo. Beijo, adorei a parceria. Se cuidem. Se cuidem. Tchau, gente. Tchau.